texto é longo, mas a bênção de lê-lo compensa a gente ler o capítulo todo. E eu quero pedir você que acompanhe a leitura, por favor. Romanos capítulo 6. Diz o verso 1: Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós, que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, somos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isto: a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto foi justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ser ou a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que, quando vos apresentais a alguém como escravos, para lhe prestar obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque embora tendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma de ensino a que fostes entregues, e libertos do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Falo como ser humano, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e do mal cada vez maior, assim também apresentai agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça para santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que frutos colhestes das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Ó Deus,
fala comigo nessa noite mais uma vez. Fala com cada um dos teus servos que aqui está. Com cada pessoa que entrou nesse santuário, com aqueles que nos acompanham pela internet. Aqueles que assistirão este culto, essa palavra em outro momento no futuro. Quero pedir a graça do Senhor de, no poder do Teu Espírito Santo, tratar conosco e promover reconciliação, salvação, promover renovação de aliança contigo. Queremos ouvir o Senhor, portanto fala, Pai, porque nós estamos prontos e desejosos de te ouvir, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Não sei quantos lembram, se não lembrarem eu vou lembrá-los agora. Domingo passado, eu falava aos irmãos de forma provocativa, não é sempre que eu faço isso, mas de vez em quando eu gosto de provocar. Tem gente concordando comigo aqui, uma concordância discordando, mas provocando eu no domingo, repeti na quarta, perguntando se Deus tem poder de fazer tudo que Ele quiser. E a resposta, porque por ser uma pergunta retórica, a resposta foi sim, Ele tem poder para fazer o que Ele quiser. Se Ele tem poder para fazer o que Ele quiser, porque Ele não acabou com a pandemia ainda. E eu respondi que Ele não acabou com a pandemia porque Ele não quis. E Ele não quis porque Ele não quis. Mas Ele não quis, no meu entendimento, porque também Ele pode estar usando esta pandemia para tratar a sua igreja. E nesse processo de tratamento da igreja, eu tenho um receio de que nós estejamos sendo encontrados reprovados em algumas coisas. E por essa razão, eu tenho me preocupado que nós temos orado muito e não tem nenhum erro em orar pela cura, como fizemos agora, agradecendo, porque muitos foram curados. Mas eu tenho percebido, eu tenho sentido e tenho me incomodado que nesse momento a igreja precisa, talvez, não parar de orar por cura, não parar de orar pelos motivos que vínhamos orando, mas é preciso que a igreja ore por algo que ela esqueceu de orar faz muito tempo. A igreja precisa orar por arrependimento. A igreja precisa pedir perdão dos pecados. A igreja precisa orar por um avivamento espiritual. A igreja precisa orar por santificação. A igreja precisa orar pela mudança da minha vida espiritual, muito mais do que pela mudança da minha vida física. E eu estou então pensando sobre isso desde quarta-feira. Quarta-feira eu li apenas o verso 23 desse texto e o 3:23 do mesmo livro. Agora eu chego a ler o capítulo todo. E eu penso então com os irmãos, com os amados, na seguinte pergunta: escravos de quem? De quem temos sido escravos? A pergunta pode ser complicada para respondê-la. A pergunta pode não fazer sentido para algumas pessoas que não entendem o que significa isso no contexto do Evangelho. Escravos de quem? O texto faz algumas perguntas intrigantes, mas ele chega a um momento que ele trata de uma forma um pouco mais clara sobre essa questão do ser escravo ou do estar escravo. E quando eu penso nisso, eu penso primeiro que todo escravo tem um senhor. Todo escravo tem um senhor. E se todo escravo tem um senhor, a minha pergunta é: quem é o teu senhor? Logo, se eu afirmo que todo escravo tem um senhor,
é preciso que nós saibamos quem está sendo Senhor da minha vida. Quem está sendo Senhor da tua vida? A pergunta no primeiro verso é: que diremos então? Ele está fazendo essa pergunta porque vem o capítulo 5 tratando de algo que está relacionado com o capítulo 6. Aí ele chega então no verso 1 e diz: que diremos então? E aí vem a segunda pergunta no verso: permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? Tem uma tradução que diz: para que a graça abunde, para que a graça seja maior. Permaneceremos no pecado para que tenhamos mais da graça de Deus sobre nós? E a resposta é clara, objetiva, enfática, firme, no verso de número 2: de modo nenhum. Talvez nem precisasse explicar, até porque não sei se eu sei explicar algo que é tão enfático, tão direto, tão firme, tão seguro, tão realista, tão desafiador para mim. Permanecerei no pecado para que a graça de Deus ela se mostre maior sobre a minha vida? E a resposta é não. A resposta é não. E que na Bíblia vem não com a palavra não, mas dizendo de modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? É a pergunta do verso 2. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Tratar sobre pecado não é algo comum na igreja do século 21. A igreja do século 21, ela é light. A igreja do século 21, ela é soft. A igreja do século 21 é tranquila. A igreja do século 21, ela não lida com radicalismo. Ela evita ser radical. E na tentativa de evitar ser radical, ela se torna flexível, maleável, mutável, inclusive nas suas crenças, negociando-as para se dar bem na vida ou para achar que está se dando bem na vida. Todo escravo tem um senhor. E se nós acharmos que podemos continuar pecando à vontade para que a graça de Deus seja maior em nós, nós estamos sendo escravos do pecado. E ser escravo do pecado é ser escravo do diabo. Não sei se você acredita que o diabo existe, mas como eu acredito que ele existe, e ele tem trabalhado diuturnamente para destruir vidas e colocá-las como escravas dele. Escravos do pecado, escravos do diabo, que tem trabalhado diuturnamente. A Bíblia diz que ele anda, o tempo é o tempo presente do verbo. Ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele anda. E interessante, alguém me perguntou uma vez: pastor, o senhor acha que o diabo entra na igreja? Eu digo: ele não sai de dentro dela. Não é que ele entra, ele não sai de dentro dela. Se você pode pensar num lugar que ele tem interesse de estar presente, é esse aqui, para tentar destruir a mim e a você, para tentar atrapalhar a nossa adoração, para tentar impedir o nosso culto. Mas se eu saio, ele também sai. Ele está em todos os lugares que nós jamais imaginamos que ele poderia estar. Ele está em lugares que nós jamais pensamos que ele poderia estar, para tentar a minha alma, a minha vida, e tentar destruí-la, e querer ser senhor meu. Todo escravo tem um senhor, e quem é escravo do pecado é escravo do diabo. O escravo não tem vontade própria. Não, o escravo não tem vontade própria. E quem decide servir o diabo faz o que ele manda. Quem decide servir a Satanás faz o que ele manda. Quem decide servir ao príncipe deste mundo faz o que ele manda. Eu poderia dar vários nomes para ele, mas o meu interesse aqui não é fazer a apresentação dele. Não é dar ibope para ele, mas apenas para dizer que alguns têm dado ibope na própria vida, quando fazem a vontade dele, sendo escravo dele, fazendo a vontade dele. E cada um que
convive com o pecado e trata dele como um pecado de estimação. Ou aquele pecado que eu e você podemos achar, eu não consigo me livrar dele, eu não consigo vencê-lo, eu não consigo largar, eu todo dia oro a Deus, mas amanhã eu faço de novo, eu não consigo vencer esse pecado. Você é escravo do diabo. Ele é o seu Senhor. E se Ele é o seu Senhor, você é escravo dele. Eu não estou falando, e eu preciso abrir um parêntese para esclarecer. Eu não estou falando que nós podemos viver sem pecado, não estou falando disso. Eu estou falando daqueles que vivem pecando, como se tivesse prazer no pecado, ou tendo prazer no pecado. A primeira epístola de João, ele diz que quem diz que não peca já está pecando. Ele diz que nós somos pecadores, claro isso, e nos mostra o texto que nós não temos como viver sem pecar. Mas o pecado na vida do servo e serva de Deus tem que ser acidente de percurso. Quando ele não é acidente de percurso, ele é programado e é de alguém que se tornou, ou que ainda é escravo de Satanás. Se o pecado na tua vida, na minha vida, na nossa vida não é acidente de percurso, a pergunta que eu faço é: de quem você é escravo? E talvez a resposta seja clara, do diabo. O escravo deve obediência a alguém, sempre devemos obediência a alguém. Ou devemos obediência ao diabo, sendo ele senhor da minha vida, ou eu devo obediência a Deus, que é o Senhor da minha vida. Ou eu devo obediência a um, ou eu devo obediência ao outro. Geralmente o escravo deseja liberdade, é verdade. Geralmente o escravo deseja ser livre, mas o interessante é que eu posso ser um escravo livre. O interessante é que eu devo ser um escravo livre. Nem todo escravo é prisioneiro. Nem todo escravo vive sem a sua liberdade. Quando nós lemos a palavra, diz: ou ignorais, verso 3, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, somos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Isso é liberdade. Andar em novidade de vida. Experimentar uma vida nova. Uma pessoa que essa semana eu tive a graça de pelo menos 3 pessoas vê-las entregando a vida a Jesus, e uma delas, quando eu lia esse texto, ela estava assim, parece que extasiada com a palavra, com a Bíblia, não com a minha palavra, mas com a palavra de Deus, com a maneira como a Bíblia traz essa forma de mostrar que eu posso ser livre pelo Senhor, que eu posso encontrar algo novo, que o Senhor pode escrever uma nova história na minha vida. E Ele está escrevendo uma nova história, e essa pessoa, ela deslumbrada com a palavra, deslumbrada com a forma como Deus mostra o seu amor e o seu cuidado. Geralmente o escravo deseja liberdade, mas quem é escravo de Cristo não deseja liberdade, porque já tem a liberdade. Sim, João 8,32, um texto que é bem conhecido da maioria dos irmãos, eu creio, diz: conhecereis e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. E quem é a verdade? Cristo Jesus. Ele mesmo diz em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Conhecereis Jesus e Jesus vos libertará. Ele convida lá em Mateus capítulo 11, ele convida: vinde a mim todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei.
ele traz liberdade, ele traz alívio, e ainda seguindo esse texto, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem disse isso? Jesus. Jesus. Então ele promete liberdade, ele promete alívio e ele promete descanso para aqueles que são escravos dele. Todo escravo o é para a eternidade. Pensa nisto, todo escravo é escravo para a eternidade. Sim, quem é escravo de Satanás, é escravo do pecado, é escravo de Satanás, é escravo para a eternidade. Sim, se continuar sendo escravo de Satanás, sabe o que isso significa? Que vai para o inferno. E não tem descanso, nem aqui nem lá. Um homem que se dizia ateu, perguntou ao Dr. Billy Graham, uma certa vez, o que ele tinha a dizer se porventura chegasse ao final de tudo e ele descobrisse que o que ele pregou não era verdade. Dr. Billy Graham disse, tem nenhum problema. Se chegar lá no final e porventura eu descobrir que nada do que eu preguei é verdade, porque eu vivi uma vida muito boa aqui. Aí ele se vira para o ateu e diz, agora imagina você, se tudo que eu preguei for verdade, como você vai estar? Imagina viver uma desgraça de vida aqui e desgraça de vida ao quadrado lá, no inferno, sofrendo para a eternidade. Todo escravo o é para a eternidade, porque o escravo de Jesus, ele é escravo para a eternidade, só que livre. Só que livre. Esse escravo livre que vai gozar das benesses do céu. Não sei quem conhece um dos sermões mais lindos que eu já ouvi na minha vida. E eu era criança quando eu ouvi. Mas eu ainda lembro, tanto que não faz muito tempo. O tema do sermão é, porque o céu é melhor. Esse sermão foi pregado pelo pastor Rubens Lopes. E eu ouvi esse sermão, não ouvi ele pregando pessoalmente, mas eu ouvi em um disco de vinil. Alguém conhece aqui? Aquele bolachão. Naquele disco de vinil, Dr. Rubens Lopes e pastor Rubens Lopes pregavam o sermão, porque o céu é melhor. E ele traz um sermão extraordinário, talvez você ache ele na internet, eu não tenho certeza, mas talvez você ache. E você vai se deslumbrar com o céu. Você vai ficar desejoso de ir para lá sem cometer suicídio. Você vai ficar desejoso de ir para lá porque o céu é melhor do que qualquer outro lugar. O escravo o é para a eternidade. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida, e essa vida é eterna. Quem tem vida em Cristo tem vida para a eternidade. Naquilo que você concordar, você pode dizer amém, não é pecado não. Qual tipo de escravidão você prefere? Para a morte ou para a vida? Aí você, claro pastor, eu prefiro para a vida. Então por que não corrige? Então por que não se volta para o Senhor? Por que se entrega ao pecado? Por que brinca com o pecado? Por que fica passando a mão na cabeça da cascavel? Por que fica brincando com o diabo? Por que fica batendo papo com o demônio? Por que fica se entregando aos prazeres mundanos? Por que fica negociando com o príncipe das trevas?
se prefere a escravidão para a vida, não brinque com o pecado, porque a escravidão para a morte é eterna. Escravo para a morte é escravo do pecado, como já disse. Escravo para a vida é escravo da justiça. Vamos voltar ao texto que eu não li por pretexto. Ele diz, porque fomos, o verso 5, se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Que coisa extraordinária, se fomos unidos a Ele na semelhança da morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Morremos para o mundo, morremos para o pecado, nós temos a garantia do Senhor, que assim como morremos para o pecado, a semelhança da morte do Senhor que morreu na cruz no nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados, nós certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição, ressuscitaremos com o Senhor. Pois sabemos isso, verso 6, a nossa velha natureza humana foi crucificada com Ele para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído. Queridos, nós somos crucificados com Cristo. O apóstolo Paulo faz uma afirmação muito interessante, que estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que coisa bela. Ele diz ser sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado, não sirva ao pecado. Talvez você esteja perguntando, pastor, que pecado? Eu vou deixar você com essa pergunta por enquanto. Mas vamos à frente, o verso 7 diz, pois quem está morto foi justificado do pecado. Quem morreu em Cristo, quem morreu para o pecado, foi justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabendo que tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Eu fui a um velório essa semana, não tenho ido a muitos. E até lamento não poder ir, não porque eu gosto de velório. É porque é um momento da gente poder chorar com quem está chorando. E eu não tenho podido fazer isto. Mas eu fui essa semana ao momento em que a família estava velando o corpo do irmão Gabriel, membro da Terceira Igreja Batista, um grande missionário, servo de Deus. E eu dizia para a família, ali reunida em torno do caixão daquele homem de Deus, que o Senhor o havia agora levado para estar para sempre com ele, eu dizia, ele agora venceu a morte. Ele agora venceu a morte. Porque sabe quando nós vencemos a morte? Quando morremos. A Bíblia diz, o último inimigo a ser vencido, a ser derrotado é a morte. O último inimigo. Você sabe quando foi que o Senhor venceu a morte? Quando morreu. E o diabo pensou, venci Jesus. Aí Jesus vai lá e ao terceiro dia ressuscita. E ele vence a morte. E quando eu e você morrermos, nós podemos ter a absoluta certeza de que quando morrermos, nós venceremos a morte para todo sempre. A palavra de Deus nos diz, sabendo que tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais, a morte não tem mais domínio sobre ele, não tem, nem sobre ele, nem sobre nós. Pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas quanto a viver, vive para quem? Para Deus. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não é na igreja, não é na religião, não é na filosofia de vida, não é no mundanismo, não é no meu achismo, não é no atender dos meus gostos pessoais, não é no fazer a minha vontade, não é nos prazeres da carne, ou dos pensamentos, ou na cobiça dos olhos, não. É em Cristo Jesus. Portanto, verso 12, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Você já ouviu a expressão,
eu não resisti e pequei. O diabo me tentou e eu pequei. Eu estava no lugar errado e pequei. Foi um momento de besteira da minha vida. Pequei. Desculpa, uma atrás da outra. Pastor, como eu ouço isso? Pastor, a carne é fraca e sem vergonha. E a desculpa é a fraqueza da carne. Ela é tão fraca e tão forte. Ela é tão fraca para ceder ao pecado e tão forte para desejar o pecado e se entregar ao pecado. Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado, verso 13, como instrumentos do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, vivificados. Você lê Efésios capítulo 1, capítulo 2, você vai encontrar essa palavra algumas vezes lá, vivificados. O Senhor deu vida novamente, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor nos vivificou, nos deu vida novamente. E Ele diz, dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós. Vamos colocar aqui, o pecado não terá domínio sobre nós. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da... Nós não estamos debaixo de um peso de escravidão. Nós estamos debaixo da grandiosa graça do eterno Deus. E então, verso 15, é uma pergunta, e então? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Há alguns que acham isso. Ah, pastor, eu tenho certeza da minha salvação. Sou pecador mesmo e tenho certeza da minha salvação. O crente não perde a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então eu posso pecar à vontade. Não. Olha só o que a Bíblia diz. E então, havemos de pecar porque estamos debaixo da lei. Perdão, deixa eu ler correto, eu li errado. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. A resposta é não, de modo nenhum. O fato de estar debaixo da graça, da salvação não ser mérito meu, o fato de eu não poder e nem precisar fazer absolutamente nada para ser salvo, senão receber a grandiosa salvação dada pelo Senhor, não me dá o direito de viver pecando. Verso 16. Não sabeis que quando vós apresentais a alguém como escravos, para lhes prestar obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis? Lembram lá no início? Todos são escravos de alguém. Vou ler de novo. Não sabeis que quando vos apresentais a alguém como escravos, para lhes prestar obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça. Traduzindo, seja obedecendo o diabo, seja obedecendo a Deus. Mas graças a Deus, porque, embora tendo sido escravo do pecado, olha só que coisa linda. Mas graças a Deus, porque embora tendo sido escravos do pecado, obedeceste de coração à forma de ensino a que fostes entregue. Que forma de ensino? Recebemos o ensino da palavra, recebemos o ensino da vida, recebemos o ensino da liberdade, recebemos o ensino que trata conosco e escreve uma nova história minha e sua. Graças a Deus. E libertos, o verso 18 diz, e libertos do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Eu tenho prazer, queridos, de dizer, eu sou escravo de Jesus, escravo da justiça, escravo feliz, escravo livre,
escravo que ama obedecer o seu Senhor, mesmo com os meus pecados, que eu não consigo me livrar deles, pela minha humanidade, mas não pela minha vontade. Olha só o que diz o verso 19, falo como ser humano. Isso é Paulo escrevendo, queridos. Falo como ser humano, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e do mal cada vez maior, assim também apresentai agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça. Para quê? Para a santificação. Assim, como outrora eu entreguei a minha mente, o meu corpo, as minhas mãos, meus pensamentos e atitudes ao inimigo, ao pecado, diz agora que nós somos escravos do Senhor. Devemos apresentar os membros do nosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Verso 20. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Não estávamos apegados à justiça, estávamos realmente escravos do pecado. Quando eres escravos, quando eres é passado, não somos mais escravos do pecado. Verso 21 diz: e que fruto colhestes das coisas de que agora vos envergonhais. Queridos, que alegria eu e você temos da nossa vida pregressa, da nossa vida passada. Que alegria eu e você temos. Que frutos temos, que colheita temos. O que tem hoje que nós nos orgulhamos? Tem gente que conta a sua história pregressa. Não sei se você já viu alguém, um crente, contando a sua vida pregressa, a sua vida passada, as suas mazelas, as suas desgraças, e ele sorri. Ele tinha que chorar. Tinha que chorar. Ah, porque eu roubava, e eu tinha uma facilidade para roubar, eu sabia abrir porta de carro, eu sabia abrir todo e qualquer cadeado, fechadura, e eu roubava com a maior facilidade. Ah, porque eu era o cara, eu era o garanhão, eu era o homem que pegava todas as meninas, eu era o namorador, eu passava a mão em todas. Não ri não, é para chorar. É pecado, é para chorar, não é para rir. Ao relatar esse passado miserável de escravidão do pecado, de escravidão do diabo, não é para rir, é para chorar, é para se entristecer, é para lamentar, é para dizer que pena que eu tive esse tempo de vida, essa forma de vida. Que fruto colhestes das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é morte. O fim delas é morte. Tem gente dizendo que se arrependeu do pecado, mas ele explica o pecado. É estranho alguém dizer: olha, eu estou aqui pedindo perdão, eu me arrependi, mas se tem mais é porque não houve arrependimento. Quem se arrepende não explica pecado, não. Quem se arrepende de ofensa não explica porque ofendeu, não. Simplesmente diz como Davi, quando abordado pelo servo e profeta Natã, ele simplesmente diz: pequei. Pequei. Precisa explicar pecado, não. Terminando então, o texto diz: mas agora libertos do pecado, verso 22, e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para quê? Tendes o vosso fruto para quê?
para a santificação e, por fim, a vida eterna. Que coisa bela! Eu passaria a noite lendo esse verso. Agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Eu tenho pensado muito esses dias, de vez em quando eu paro para pensar. Tenho pensado, tenho conversado com Deus. Tenho pensado sobre pandemia. Tenho pensado muito sobre as pessoas que nós amamos, que nós estamos perdendo. Temos pensado muito sobre o sofrimento pelo qual passa o mundo, a nação brasileira. Hoje nós oramos aqui, atendendo um pedido do prefeito da nossa cidade, que me manda uma mensagem ontem à noite pedindo para que nós clamemos pela cidade. Nós clamemos, pedido que ele fez não apenas a mim, mas ele está fazendo aos pastores de Araguaína, para que clamemos pela cidade. E sabe qual a primeira impressão que eu tenho? É que a maioria de nós vai clamar para acabar a pandemia. E eu quero propor à primeira igreja batista que não faça essa asneira. Eu quero propor a esta igreja que o nosso clamor seja por avivamento da igreja. Que o nosso clamor seja por confissão de pecados, arrependimento da igreja. Que o nosso clamor seja para o Senhor fortalecer a cada servo e serva dele nessa cidade. Que o nosso clamor seja para que Deus mude a nossa história espiritual. Por quê? Porque a Bíblia ensina isto. Ela diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Queridos, primeiro, vida espiritual. Buscar primeiro o reino de Deus e não o nosso. Buscar primeiro a justiça de Deus e não a nossa. Na certeza de que as demais coisas nos serão acrescentadas. A palavra termina então dizendo: porque o salário do pecado é a morte. Queridos, isso é sério, isso é grave. Isso é grave. O salário do pecado é a morte. E esse texto ele pode nos ensinar de duas formas. Forma primeira, nos ensinar que estarmos condenados à destruição eterna por causa do pecado adâmico. Sim, e Jesus veio, pagou o preço desse pecado. E eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador. Ele é o meu Salvador, estou livre desse peso. Mas a segunda forma de ver esse texto, o salário do pecado é a morte, é que o pecado que eu e você praticamos no dia a dia, ele nos afasta de Deus, quebrando a nossa santificação, tirando a alegria da salvação, tirando o prazer de servir, tirando o prazer de adorar, tirando o prazer de evangelizar, tirando o prazer de ser fiel, tirando o prazer de viver a vida cristã com alegria. Pecado. Você sabe por que Jesus foi atrás de Pedro e o encontrou no lugar que Pedro foi para tentar fugir? E Jesus vai e encontra ele lá e pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pergunta Jesus 3 vezes, porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes.
E Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí o texto nos mostra que só essa terceira resposta agradou o Senhor. Ele disse: agora pastorei as minhas ovelhas. Ele restaurou Pedro. Mas Pedro estava adoecendo por causa do pecado. Aliás, estava doente por causa do pecado, a doença espiritual. Davi, ele ora e diz: Senhor, as minhas lágrimas são meu alimento o dia inteiro. Os meus ossos doem, o meu corpo está todo adoecido. E ele vai descrevendo, em alguns salmos, o seu estado miserável por causa do pecado. Algumas pessoas estão vivendo essa doença. O pecado está destruindo. O salário do pecado é a morte. Mas vou terminar dizendo que diz o verso: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu e você que entregamos a nossa vida a Jesus, continuamos sendo pecadores, mas não vamos permitir que o pecado mande em nós. Não vamos permitir ser escravos dele, fazer a vontade da carne, dos pensamentos, fazer a vontade do diabo. Não vamos permitir que o diabo mande em nós. Você que nunca fez um compromisso com Deus, pode fazer nessa noite dizendo: eu quero fazer um compromisso contigo, Senhor. Que a minha vida pertença a Ti exclusivamente. Exclusivamente a Ti. Feche os seus olhos. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que sinta desejo, necessidade de renovar sua aliança com o Senhor, porque o pecado quebrou essa aliança, e você precisa se reconciliar com o Senhor nessa noite? Levante sua mão, se você quer fazer isso agora, em nome de Jesus. Alguém aqui queira entregar a sua vida a Jesus, aceitando-o como único e suficiente Salvador? Levante sua mão e diga: sim, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Algum crente aqui que entende que o pecado está atrapalhando a tua santificação e queira consagrar ou reconsagrar a tua vida nessa noite ao Senhor? Se você quer fazer isso, pode vir no nome de Jesus aqui à frente. Não levante a mão, venha aqui à frente se você quer reconsagrar a tua vida ao Senhor, dizendo: é pecado, tem atrapalhado a minha caminhada. Não importa qual seja ele, e nem me interessa saber qual seja. E eu não quero que você olhe para os lados, eu quero que você olhe para dentro de você. Quero que você feche os seus olhos e olhe para dentro de você. Eu não vou insistir para vocês virem, porque só o Espírito de Deus pode incomodá-los para virem. Pai, eu te louvo, Senhor, porque Tu és Deus, Tu és Senhor. E eu te louvo porque eu, juntamente com esses Teus servos aqui, estamos pedindo perdão
estamos pedindo ao Senhor que renove a nossa aliança contigo. Porque o pecado tem atrapalhado em alguns momentos a nossa caminhada contigo. E eu quero, Pai, me unir a eles neste momento para pedir graça, misericórdia ao Senhor, para renovar a nossa alegria, nosso ânimo, a nossa força, para que possamos dizer não ao pecado, não àquilo que Satanás tem proposto a nós. Pai, continua falando comigo, com a tua igreja, falando conosco de tal maneira que nós possamos experimentar o renovo vindo da parte do Senhor. E que tenhamos, Pai, a capacidade dada pelo Senhor de nos quebrantar no teu altar e pedir perdoa-nos, Senhor. Limpa-nos, ó Pai. Usa-nos, Senhor, como instrumentos teu, para que haja santificação na minha vida, na minha casa, na tua igreja, e que nós sejamos instrumentos de um avivamento espiritual nesta nação, começando aqui, Pai. Instrumentos que, junto com as demais igrejas espalhadas pelo Brasil, possamos experimentar o que é servir a Deus com alegria e ver o Senhor realizar milagres e mais milagres no meio do teu povo. Atende, Pai, as nossas orações, porque nós as fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque muito que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque muito que há dentro do meu coração necessita mais de ti.